Fala, galera, vamos nessa, vamos fechar aqui o bloco de dívida ativa, fazendo as questões só sobre esse bloco, né? Só sobre esse assunto. Vamos lá. Questãozinha de número 1. A dívida ativa compreende valor devido ao ente público. Sim, estão devendo ao governo, proveniente de tributos e multas não pagos e vencidos. Definição geral, né? Questãozinha correta. Zero problema, zero problema. Artigo 39 da Lei 4.320. Só para começar, se você sabe o que é dívida ativa. Questão de número 2. O recebimento de bens para a quitação da dívida ativa inscrita em nome do devedor sujeito passivo implica o registro de uma receita pública no momento do recebimento do bem. Lembra que a gente viu nas hipóteses de baixa da dívida ativa? Quais são as hipóteses de baixa? Conversão em espécie, bens e direitos. Então, você pode quitar uma dívida ativa com um bem. E para todos os efeitos, na hora do recebimento do bem, está lá no MCASP. Claro que, basicamente, tem procedimento específico. Receber um pagamento em dinheiro é uma coisa. Receber um pagamento por meio de um bem é outra. O reconhecimento, basicamente, ele segue procedimentos específicos lá na contabilidade. Talvez o impacto, a variação do patrimônio seja diferente. Porque não é na hora que você tá aqui o imóvel, ó, tô quitando a minha dívida ativa. O procedimento é diferente do que você chegar com o dinheiro e pagar. Então, lá na contabilidade, é cheio de detalhe com relação à doação em bens, a uma incorporação de um bem. Mas, para todos os efeitos, segue-se a regra. Porque eu estou falando de enfoque orçamentário, tá bom? 2, questãozinha correta. Questão de número 4. O ato da inscrição de um crédito em dívida ativa configura um fato permutativo. Lembra do desenho, né? Lembra do desenho que a gente fez. Porque para o ente é um fato permutativo. Não altera o PL do ente. O que se altera é o quê? Em cada órgão. No órgão de origem, eu tenho uma VPD. No órgão de inscrição, eu tenho uma VPA. No âmbito de cada órgão, eu tenho alteração. Um tem uma baixa, o outro tem um registro de uma inscrição. No ente como um todo, é um fato permutativo. Questão de número 4, questãozinha errada. Questão de número 5. A inscrição de créditos de terceiros na dívida ativa da União consubstancia o registro e um reconhecimento de uma receita. A inscrição se considera receita? Se considera. Observando a regra da contabilidade, ó, porque eu só considero receita por conta do regime de competência. Sendo essa hipótese, exceção ao regime de caixa. A gente passou uns 20 minutos falando isso aqui. Se você olha para o regime de caixa, a inscrição é exceção. Porque você está reconhecendo um negócio que o cara nem pagou ainda, o veaco não pagou. Se você está lá na contabilidade, você não está fugindo da regra. Porque lá na contabilidade eu não olho para o pagamento do cara, eu olho para o reconhecimento. Por isso que a questão de número 5 está correta. Questão de número 6. Créditos que a Fazenda Pública tenha direito e que não sejam pagos no prazo legal deverão, após apurada a liquidez e certeza, ser inscritos em dívida ativa. Gente, a regra, né? A regra é essa. Artigo 39, Lei 4.320. Questão de número 7. Os créditos da Fazenda Pública que sejam de natureza não tributária devem ser escriturados como receita do exercício em que forem arrecadadas. Olha aí. Artigo 39. Os créditos serão escriturados no ano em que for arrecadado. Gente, no ano da inscrição é reconhecida. Reconhecer é uma coisa, escriturar é outra. Questão de número 7, questão errada. Questão de número 8. Embora a dívida ativa tributária seja um crédito da Fazenda Pública decorrente de obrigação legal referente a tributos e respectivos adicionais e multas, ela não inclui os créditos decorrentes de empréstimo compulsório ou contribuição estabelecida em lei. Professor, correto, por quê? Porque a Lei 4.320, ela usa as regras do CTN.
Você só vai adotar o critério da Constituição Federal se a questão começar tratando desse assunto. A gente vai ver uma questão que a banca deixa bem claro, já no enunciado, que existe uma diferença entre o critério que a 4320 define para tributo do que a Constituição de 88 define para tributo. A questão, quando ela vem geral, você vai ter que adotar sim, que é o critério do CTN. Então, a 8 está correta. Questão de número 9. A dívida ativa compreende os valores devidos ao ente público proveniente de tributos e multas, olha só, não pagos dentro do prazo legal. Perfeito. O veaco não pagou no prazo. Questãozinha correta. Questão de número 10. O recebimento de bens para quitação da dívida ativa inscrita em nome do devedor implica o registro de uma receita no momento do seu recebimento. Essa questão aqui até a gente já fez, né? Acho que ela está repetida aqui. Questãozinha correta. Questão de número 11. O ato da inscrição de um crédito em dívida ativa configura fato contábil aumentativo? Não, gente, permutativo. Mas elas gostam disso aqui, né? Ficou na dúvida? Volta para o desenho. Se você voltar para o desenho, você não vai errar nunca esse tipo de questão. Olha o desenho aqui, ó. É permutativo para o ente, mas para cada um tem uma variaçãozinha. Um dá uma baixa, outro registra. Questão errada. Questão de número 12. A inscrição de créditos de terceiro na dívida ativa consubstancia o registro e o reconhecimento de receita em observância à competência, sendo essa hipótese a exceção regime de caixa. Questãozinha correta. 13. Créditos que a Fazenda Pública tenha direito e que não sejam pagos no prazo deverão ser apurados, né? Gente, eu acho que essas questões, algumas estão bem repetidas, né? Teve um certo surto aqui nessas numerações das questões. Tá certo? Perdão aí, porque acho que saiu. Eu acho que se repetiram e eu continuei na contagem. Tá bom? Olha só. Essas questões que eu fiz inéditas, gente. Questão 14, 15. São inéditas porque são só daquele artigo que veio de novidade na Lei 4.320, que é aquela parte da securitização da dívida ativa. Então, como nós não temos questões catalogadas desse assunto, eu trouxe algumas questões inéditas aqui para a gente trabalhar. Literalidade. Literalidade. Veja, é um artigo novo, tá tudo novo, a doutrina não tem trabalhado tanto ainda, não deu tempo se atualizar, né? Alguns livros já estão trazendo atualização. O autor que está atualizando o livro ano a ano, ele já está colocando isso aqui. Mas as questões ainda não começaram a cobrar basicamente esse assunto. Então, é questão literal. Você mata fácil olhando para o artigo. Mas é um negócio novo, você tem que repetir bastante, né? Vamos lá. Questão de número 14. A cessão onerosa de crédito tributário inscrita em dívida ativa por um ente público deve, obrigatoriamente, preservar as garantias, os privilégios atribuídos ao crédito, como a preferência em execução judicial. Claro, gente, se o crédito original tem preferência, tem prerrogativa, ele vai manter. Eu só estou cedendo o direito de receber, gente. Não é porque eu cedi o crédito para um terceiro que as garantias vão ser perdidas, não. Mantém tudo. Os critérios de correção, atualização monetária, critério para aplicar juros, multa, tudo é mantido. Questão 14, questão correta. Questão de número 15. O município pode ceder crédito tributário inscrito em dívida ativa de ISS para um fundo de investimento. Até aqui, ok. Mesmo sem aprovação de lei específica autorizativa. Não, a gente viu que a lei tem que acontecer. É uma lei de iniciativa do executivo, do chefe do executivo, no caso aqui do prefeito. Aí ele está dizendo, mesmo sem aprovação da lei, desde que haja autorização do chefe. Mas a autorização do chefe é a lei. Por isso que a questão está o quê? É errada. Questão de número 16. É permitido ao Estado X a cessão de direito creditório proveniente de dívida ativa no último mês do mandato do seu governador, com integral pagamento previsto para o mês seguinte. E aí, o que é que você acha dessa questão? Gente, essa questão aqui tá o quê? Errada, tá? Ajustem aí. Errada. Por quê? Eu já tinha feito uma questão bem parecida, que era assim, ó.
Lembra, a cessão tem que ser feita até antes dos últimos 90 dias. Até antes dos últimos 90. Certo? Nos últimos 90 dias, pensa que são os 3 últimos meses. Ó. Aqui um mês, aqui outro mês, aqui outro mês. Se eu estou no último mês, eu até posso, desde que o pagamento seja aqui. Porque se eu fizer no último mês e para pagar no mês seguinte, já mudou o ano. Agora, se eu tivesse feito bem aqui, podia para pagar aqui? Podia. Porque ainda estava dentro dos 90. Se eu tivesse cedido bem aqui, eu podia pagar tanto aqui como aqui, desde que eu pagasse antes de virar o ano. A regra, eu só posso ceder até antes dos últimos 90. Eu até posso depois, mas se eu pagar nesses 90. Esse é o entendimento do 39A, basicamente. Então, como o negócio já foi feito no último mês, para pagar no mês seguinte, já não dá porque vai virar o ano. Agora, cuidado, porque se eu mudo isso aqui, a questão já muda de situação, né? Então, a questão aqui fica o quê? Errada, tá bom? E, claro, no último ano de mandato, tá, gente? Porque se não for no último ano de mandato, ele vai continuar no poder, né? Então, não vai fazer problema nenhum ali. Questão 17. A cessão de crédito tributário por um ente federativo pode incluir valores que, por força de vinculação constitucional, pertencem a outro. Claro que não, né, gente? Não pode. Aí eu tentei mentir aqui, ó, desde que o montante principal seja preservado. Pode não, porque se pertence a outro, o cara que está cedendo é basicamente um agente arrecadador. O que não pertence a ele, ele não pode ceder, tá bom? 17, questão é 18. Deixa a 18 veio toda bagunçada, né? Questãozinha da FGV. Saímos das questões inéditas, voltamos aí para as questões da FGV, tá bom? Olha a 18, olha a FGV como ela brinca, né, com a legislação. A Lei 4.320 completa 60 anos em março de 24. Em razão disso, alguns de seus conceitos e classificações já não se compatibilizam com o ordenamento constitucional atual, tal como ocorre com a classificação presente no artigo 39, de certos créditos públicos a serem inscritos na dívida ativa, tributária e não tributária. Lembra? Porque a 4.320 olha para o CTN. A Constituição de 88 considera tributo, além do imposto, da taxa e da contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. É isso que a FGV está trabalhando. Acerca desse tema, assinale a afirmativa correta. O foro pago à União pelos terrenos de sua propriedade, dado em aforamento, apesar de classificado pela 4.320 como sendo inscrito em dívida ativa não tributária, atualmente apresenta natureza tributária. Não. Continua sendo não tributária. Gente, a mudança que teve foi empréstimo compulsório e contribuição especial, que é não tributário para 4.320, virá tributário para a Constituição. Só isso. B. A taxa de ocupação paga à União pelos terrenos federais, apesar de a 4.320 considerar não tributária e realmente é não tributária, porque é taxa de ocupação, atualmente apresenta natureza tributária. Apresenta não. Quem passou a ter natureza tributária foi quem? Empréstimo compulsório, contribuições especiais. C. O laudêmio pago à União pela transferência onerosa entre vivos do domínio útil do terreno da União já era classificado pela 4.320 como não tributária, tendo mantido a tal natureza não tributária após o advento da Constituição. Sim ou não? Aqui está aparecendo, né? Letra D. A contribuição do Conselho de Fiscalização Profissional já era classificada como sendo não tributária. Tendo mantido, não. Tendo mantido, não, porque a Constituição já passa a considerar essas contribuições como de natureza tributária. Como de natureza tributária. Letra E. O empréstimo compulsório pago à União já era classificado como tributária, não, gente, como não tributária. O empréstimo compulsório era considerado não tributária, tendo mantido a natureza após o... Não, foi considerado com a Constituição. Gabarito é letra C. Gabarito é letra C.
Porque, gente, olha só. O empréstimo compulsório não era. Ele era dívida ativa não tributária. Cadê, professor? Vamos lá. Estamos na 18, né? Estamos na 18. Volta aqui. Olha o que é que tá aqui. Lei 4.320. Dívida ativa não tributária. Empréstimo compulsório, ele não era tributário. Ele não é tributário para 4.320 e a Constituição quem tornou. Pelo novo entendimento, pelo entendimento pentapartite do conceito de tributo. Então, a 18 é letra C e não é letra E. Questão boa, né? Boa, porque o cara tinha que saber, basicamente, dessa definição. Resumo da ópera, gente. Antes, o que era tributário? Imposto, taxa, contribuição de melhoria. O que a Constituição incluiu dentro? Contribuição especial e empréstimo compulsório. Por quê? Porque a Constituição define empréstimo compulsório e contribuição especial como de natureza tributária. Pronto, gente. É isso. Só que a questão falou muito. A questão longa, né? Aí você tem que ler com calma cada item. Você consegue resumir essa questão, gente, assim, ó. Antes, só era tributária imposto, taxa e contribuição de melhoria. Aí veio a Constituição Federal e colocou mais quem na jogada? Contribuições especiais e empréstimos compulsórios. A 4.320 mudou? Mudou não, tá do mesmo jeito. Mas o entendimento é esse. E você só vai adotar isso aqui se a questão falar disso. Se a questão não falar disso, você não vai pensar demais. Você sempre vai olhar para cá. Mas aqui a questão já começou com esse problema, né? A FGV ela já jogou o problema já no enunciado da questão. Então, 18 aqui, gabarito é letra C. Questão 19, já voltando aí para as questões da FCC, ó. Tício, denunciado pela primeira promotoria de justiça na comarca em que reside, comparece ao edifício do Ministério Público e, tomado por violenta emoção, destrói equipamento eletrônico da recepção. Após regular procedimento administrativo em que consta a confissão exclusiva responsabilidade de Tício, sem prejuízo da nova ação penal, a autoridade competente decide cobrar o dano. O suporte contábil para tal decisão é o quê? Vamos lá. A inscrição do valor em restos a pagar? Como assim, gente? Se a administração vai receber, como é que eu vou registrar um restos a pagar? Letra B. Inexistente, por não há qualquer receita orçamentária. Claro que há receita, gente. Por quê? Porque vai ter uma indenização, ó. Após regular procedimento administrativo, sem prejuízo, a autoridade competente decide cobrar o dano. E ele vai pagar uma indenização, né? Letra C. A inscrição do valor em dívida ativa não tributária, uma vez que transcorreu o prazo para satisfação espontânea da obrigação. Passou o tempo e o cara não pagou. Pode escrever em dívida ativa? Pode. Até porque aquela indenização que vai ter que ser recebida era para ser reconsiderada receita. Passou o prazo para pagamento e escreve na dívida ativa. E é não tributária, gente, porque o cara não estava devendo tributo, né? O cara apenas quebrou o negócio lá da administração. Letra D. A inscrição do valor em restos a pagar não se confunde. Gente, restos a pagar é dívida do governo. Coisas que o governo não pagou. Dívida ativa é coisas que o governo não recebeu. Diferente, né? Inexistente até que ocorra o pagamento. Não, já pode escrever antes de o cara pagar. Questão 19, letra C. Questão de número 20. A dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da fazenda pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida no processo regular, inscrito pelo órgão ou entidade competente após apuração de certeza e liquidez. De acordo com a 4.320, o valor do crédito da Fazenda Nacional em moeda estrangeira tem que ser convertido ao valor da moeda nacional correspondente à taxa cambial oficial para compra em que data, gente? A gente aqui é decoreba. Que é quem
Quem decorou mais leva. 39, parágrafo 3º. Na data da notificação ou intimação do devedor. Claro, intimação essa feita pela autoridade administrativa. Copiado e colado. Não mediu conhecimento, mediu só memória mesmo, né? 20, gabarito, letra B. 21. Quando uma entidade pública verificar que não houve recebimento de um crédito de sua competência no prazo de vencimento, ela deve encaminhá-lo à instância competente para sua inscrição na dívida ativa, com observância dos prazos e procedimentos pré-estabelecidos. Conforme as disposições do MCASP, a inscrição. Ele está falando da inscrição. Vamos lá, letra A. Configura fato modificativo? Não. Por que, professor? Porque é permutativo. A inscrição gera fato permutativo. Não aumenta o PL. B. Desconsidera eventuais ajustes. Desconsidera não. Considera ajustes. Tanto que quando é enviada pelo valor bruto. Aqui, gente, só aqueles procedimentos contábeis que a gente foi passando, né? Naqueles quadradinhos. Ó, isso aqui cai, tá no MCASP. Foi isso. Letra C. Gera uma baixa do crédito a receber contra uma VPD. Na instância, gente, olha aí. Na instância competente, não. Na instância de origem. Quem gera uma baixa é quem teve o crédito na origem. E não para inscrever. Quem inscreve vai ter uma VPA. Letra D. Ocasiona troca do crédito a receber no circulante, lá na origem, para o não circulante, que é a competente para inscrever. Gabarito, letra D. Onde é que você acha isso aqui? No desenho. Desenhe de novo aquele mesmo esquema com o seu bonequinho, com o seu talento. E aí você consegue depois matar essas questões bem mais fácil, né? Bem mais rápido. Letra E. Provoca reconhecimento de um crédito de dívida ativa contra uma VPA na entidade de origem, não. Na entidade de inscrição. Olha, a letra C e a letra E trocou apenas a origem por inscrição. 21, letra D de dado. Questão de número 22. Em uma entidade do setor público, os créditos referentes à dívida ativa devem ser inicialmente registrados onde? Só quem sabe MCASP, né? Você está vendo que quem mais cobra MCASP é quem? A FGV. Quem mais cobra é ela. Inicialmente é no ativo não circulante. E dá para mudar do não circulante para o circulante? Dá. Caso haja uma situação em que a administração consiga ter uma certa garantia de que o cara vai honrar nos próximos 12 meses. Aí ela reclassifica. Ela tira do não circulante e joga lá para o circulante, porque o cara basicamente fez o parcelamento, assinou, né, uma confissão de uma dívida, enfim. 22, letra C. 23. A Lei 4.320 estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes federados. Além disso, veicula o conceito de dívida ativa tributária e não tributária, inclusive dando exemplos desta última categoria, da não tributária. Ainda que com algumas imprecisões na classificação decorrente do fato de ser uma lei do ano de 64. À luz da 4.320. Olha aí, ó, como a FGV é besta, né? De novo, a mesma questão. À luz da 4.320. Mas interpretando sob a nova sistemática da Constituição de 88, ou seja, ela está dizendo, você vai considerar esse entendimento agora, porque ela está dizendo no enunciado. Quando ela não diz isso, você vai considerar 4.320. Indique dentre os créditos abaixo elencados aqueles que estão inscritos em dívida ativa tributária. A gente desenhou isso aqui, né? Para a Constituição, imposto, taxa, contribuição de melhoria, mais empréstimo compulsório, contribuições especiais. Letra A. Eu quero tributária. Letra A está dizendo. Taxa de ocupação, a maldade. Você quer pôr apressado, né? O apressado viu o nome taxa, já acha que é tributária. Não, taxa de ocupação continua sendo não tributária, gente. Patrimonial, tá? B. De novo, taxa de ocupação. De novo, taxa de ocupação. D. Empréstimo compulsório passou a ter natureza tributária.
E as contribuições especiais têm natureza tributária. Olhando para 4320, não mata essa questão. Porque na 4320, isso aqui tudo tem natureza não tributária. Né? Aqui você consegue. Porque aqui já é o entendimento da Constituição, gabarito letra D de dado. Letra E, foro ou não. Foro era e continua sendo não tributária, tá bom? 23, gabarito letra D. E aí a gente conclui ali as nossas questões de dívida ativa. No próximo bloco já será o novo módulo, e aí a gente já vai falar sobre despesas públicas. Então fechamos aqui mais um módulo gigantesco do nosso curso, e é um módulo que basicamente te garantiu sair dos 60% para os 70% do curso. Né? Então já estamos ali realmente caminhando para os para as horas finais do nosso curso, tá certo? Não sai daí, a gente vai continuar ainda, nós temos muitos módulos para trabalhar até ao longo desse curso, tá bom? Até logo, tchau, tchau, gente.